Oi, pessoal! Nós estamos aqui com mais um episódio do Padrão Cast para falar mesmo desse projeto de saúde da escola. O tema hoje é a alimentação, com a nossa pediatra, Andréa Bicalho, e com a nossa nutricionista, Franciele. Vamos começar o nosso podcast. Bom, nós temos algumas perguntas que são muito usuais assim no dia a dia, inclusive dos pais, das crianças e dos adolescentes. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês duas é: qual a importância da alimentação nessa fase de crescimento e de absorção de nutrientes para a criança e o adolescente? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite. Meu nome, Andréa Bicalho, da Clínica Olhar de Mãe. É um prazer estar participando aqui com vocês no Padrão Colégio, super tradicional em Montes Claros. Ver esse envolvimento, o tema alimentação sendo abordado por adolescentes, isso é uma coisa muito boa pra gente, porque geralmente é uma das coisas, é uma consequência. Geralmente quando a criança já está doente que a gente começa a abordar sobre as consequências de uma má alimentação. Então hoje a gente está fazendo uma abordagem preventiva, na verdade, que são jovens falando sobre uma boa alimentação. Então eu queria agradecer por isso. Como você disse, eu sou pediatra, sou pós-graduada em nutrologia infantil e hoje em dia eu trabalho muito com crianças e um pouco de adolescentes também. Como você me perguntou, a importância da alimentação na fase de crescimento é essencial. Nosso corpo ele é montado no dia a dia, como uma casa que vai crescendo, um tijolinho após o outro. E o nosso corpo também. A gente está crescendo o tempo todo, até o término do crescimento, aí no final da adolescência. Massa óssea, massa muscular. Na fase da adolescência, hoje em dia a gente vê muita importância da prática de atividade física, hoje em dia cada vez mais cedo, Graças a Deus a gente tem visto os adolescentes praticando atividades físicas mais variadas possíveis, e a alimentação entra aí de forma crucial. Por quê? Para formar músculo você precisa ter uma alimentação adequada, Na infância, para você, antes de chegar naquele período do pico de crescimento, a criança precisa estar bem nutrida para ela ter todos os nutrientes ali para ela alcançar o seu potencial genético, a sua altura genética que foi dada ali pelo pai e pela mãe. Então, assim, todas as fases, eu digo que desde da formação, da geração, a mulher, antes mesmo de engravidar, aquilo ali já tem uma importância na formação da alimentação das crianças. Hoje a gente já sabe que o leite materno ele tem um sabor dos alimentos que a mãe come, ela passa através do leite materno. O líquido amniótico, o bebê está ali na barriga, ele deglute aquele líquido, ele já tem um sabor. Então, o que a mãe come, se ela alimenta bem, a criança vai ter mais facilidade de aceitar melhor. E isso resvala por toda a vida, principalmente até a adolescência, que é uma fase aí importantíssima, que é como a criança deixa de ser criança e como aquela pessoa vai estar entrando na fase adulta. Sim. E uma coisa que eu queria complementar, primeiramente eu queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Como a Andréa falou, é difícil a gente achar um ambiente assim onde as pessoas estão preocupadas com a alimentação, porque normalmente os casos que a gente pega já é um caso de adoecimento, E entra aí a importância da nutrição, porque a gente é o que a gente come, nós sabemos disso, mas nós temos visto cada vez mais uma alimentação muito ruim. As crianças e adolescentes estão cada vez mais comendo muitos produtos industrializados, que tem aí pouquíssimos nutrientes, que tem aí uma enorme quantidade de calorias. E aí vem adoecendo as crianças, adoecendo os adolescentes. Então, muitas vezes, ele não consegue ter o desenvolvimento adequado por conta da alimentação. E a gente escuta assim, mas é genética, mas é porque comeu, porque tomou muito remédio e aí atrapalhou. Gente, alimentação é tudo. Com certeza. Tudo. Então, é lógico que nós temos outras consequências que podem influenciar, mas ganho de peso, desenvolvimento de tamanho, de peso, estatura, é 100% alimentação, é 100% a nutrição ali do que foi consumido. Independente de fator. Independente de fator. A nossa segunda pergunta, que também é uma grande pergunta minha, é: como deve ser a nutrição na adolescência? Pode falar? Então, em todas as fases da vida, nós temos o que é necessidade de nutrientes e de quantidades específicas, que devem ser consumidos. Não só de caloria, mas como de macro e micronutrientes.
que eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão estudando, Sim, né? Então a gente tem uma necessidade específica em cada fase e em cada idade. E na adolescência não é diferente, né? Na adolescência a gente tem um desenvolvimento muito grande aí, né? Então a gente precisa estar aí construindo massa muscular, a gente precisa estar construindo aí a evolução de crescimento de tudo, órgãos, cabelo, pele, tudo no nosso corpo tende a crescer. Então é muito importante, é essencial, mas uma quantidade específica a gente precisa calcular por pessoa, né? Cada pessoa tem ali a sua referência pelo fato de precisar entender qual a necessidade dentro daquela pessoa, né? Altura, peso, no geral. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a gente tem quantidades ali orientadas que a gente precisa estar alcançando. Então, por exemplo, na infância e na adolescência, a gente já começa a construir uma consciência alimentar. A gente começa a entender que a gente quer, às vezes, ter um corpo bonito, você quer começar a malhar, você começa a preocupar mais com a aparência. E aí é onde que entra a nossa grande preocupação hoje com os jovens, que é o medo dos transtornos alimentares. Por quê? Porque já vai empurrar diretamente para esse pensamento de gordura é ruim, carboidrato é ruim, né? Proteína é essencial. Um pensamento que é muito, muito comum hoje em dia. Muito comum. E, na verdade, o nosso corpo, ele precisa, basicamente, de mais ou menos de 45% a 65% de carboidrato, que na maioria dos casos é o macronutriente mais condenado, que as pessoas têm medo de comer carboidrato. Já tem a carbofobia hoje, né? Então, o que hoje é mais necessário. Por quê? Porque é do carboidrato que a gente vai tirar energia para estudar, para comer, para dormir, para acordar, para o nosso corpo funcionar, né? De lá que vem a energia. Então, se você sente sono na aula, preocupe-se. Provavelmente você está comendo pouco carboidrato. E essa questão do carboidrato é muito importante de ser dita, porque os mesmos adolescentes que estão se tornando adolescentes agora foram ensinados desde pequenos que carboidrato não é algo bom, que tem que ser algo ruim mesmo e que as pessoas têm que evitar ao máximo. Enfim, fazendo uma pergunta mais direcionada ao que vocês duas falaram na primeira pergunta, que foi sobre a massa muscular. Qual é a importância da massa muscular no corpo humano? Quer começar? Posso falar? A massa muscular é como se fosse o motor, né, que nos faz locomover. Não adianta você ter ali o seu osso formado se não tem uma força impulsora que vai te fazer locomover. Isso é o básico, né? A gente se mover, que graças a Deus, a maioria das pessoas consegue fazer isso. Mas se você quer ter qualidade de vida, né? Se você quer ter longevidade, se você quer ter melhora cognitiva, a massa muscular, ela está totalmente associada, o ganho de massa muscular, com a melhora do aprendizado, com melhora cognitiva. As pessoas que têm uma baixa massa muscular, né, que tem sarcopenia, por exemplo, idosos, quanto menos massa muscular eles têm, mais chance de desenvolverem sintomas como sintomas relacionados ao Alzheimer, com demência, né, perda de memória. Hoje a gente já sabe, né, que as pessoas que têm uma massa muscular melhor no membro inferior, elas têm uma longevidade cognitiva maior. Já tem estudos mostrando isso. Então, a massa muscular é imprescindível. Como eu disse, é um motor que nos faz locomover e que nos faz chegar mais adiante, né? Que pode melhorar ainda mais a nossa capacidade genética, que a gente tem, né, do pai e da mãe ali, viveram tantos anos. Se você tem uma boa massa muscular... Ontem eu estava ouvindo uma aula e o professor, ele falou uma frase que eu achei super interessante. Ele falou assim: a pílula da juventude está na musculação. Não adianta você procurar tomar todos os suplementos mais caros, você fazer todos os procedimentos para parecer mais jovem, se você não tem uma massa muscular que vai te fazer ir ao supermercado até os 90 anos, você ter qualidade de vida, você se locomover, conviver com a sua família, né? Então a pílula da juventude justamente é essa. Se a gente não consegue, né, manter o que a gente tem ou melhorar, que é o ideal, a gente não consegue ir muito além. Você sobrevive, você não vive, né? Um idoso mesmo que ele está acamado, ele é um sobrevivente, porque
ele, né, não consegue ter aquele poder de locomoção. Né? Aquela pessoa, às vezes, consegue ser feliz naquele ambiente, mas seria muito mais feliz se locomovesse, se convivesse mais, tivesse mais vida social. Então, assim, a gente cuidar do templo da gente, né? A gente buscar uma melhoria para a gente mesmo. Como o Fran falou, cada etapa da vida, ela tem uma necessidade individual. Os adolescentes, como eu disse, estão em fase de crescimento. É uma fase que a gente preocupa muito com as restrições alimentares, né? O carboidrato, como vocês disseram, e às vezes se entopem muito de proteína, querem suplementar a todo custo porque estão na academia. Cada dia, como eu disse, graças a Deus, os jovens têm procurado mais cedo atividade física, mas às vezes são suplementados de maneira errada. Tem medo do carboidrato, que é a nossa primeira fonte de energia. Como ela disse, se está com baixo carboidrato, vai faltar energia no cérebro, a glicose no seu cérebro vai estar baixa. Por isso que às vezes deve acontecer na escola, né? Pessoas que vêm para a escola sem tomar café da manhã, às vezes no final da manhã está sonolento, tem gente que tem desmaios na hora do recreio, justamente porque a glicose abaixa demais, que a nossa primeira fonte são os carboidratos. Então, cada fase é uma fase, a gente tem que buscar, né, o conhecimento, que é o que vocês estão fazendo, né, buscar parcerias, que é o que o colégio está fazendo, de trazer isso para dentro da escola, e profissionais, para poder ajudar de forma individual. Não tem uma receita de bolo para cada pessoa, né? Seria fácil se fosse assim. Mas de forma individual, né, cada um puder melhorar essa quantidade de massa muscular, aí, ótimo. Usando também, fazendo outra pergunta que é muito comum e que alguns pais têm dúvidas em relação a isso. A partir de qual idade é interessante começar a musculação? A musculação? Olha, antigamente, né? Antigamente eu digo assim, há uns 3, 4 anos atrás, a musculação era totalmente condenada na infância. Hoje a gente já sabe que a musculação é essencial, né, desde a infância. Desde que seja bem acompanhado, que seja com profissionais que são capacitados para trabalhar com a infância. Então, hoje, a partir de 6 anos de idade, a gente já pode ter treino de força com crianças. Então, a gente achava, né, pensava-se que o treino de força poderia causar microfraturas nas cartilagens de crescimento, atrapalhar o crescimento, a pessoa não alcançaria a altura que alcançaria se não estivesse fazendo musculação. Hoje a gente já sabe que hoje já virou até mito. A não ser em atletas de alta performance, né? Por exemplo, ginastas, atletas que são atletas olímpicos mesmo, que trabalham com muita força muscular de forma exagerada, aí sim pode ter algum impacto. Mas no dia a dia, hoje em dia, a gente já recomenda, a partir de 6 anos de idade, o trabalho com treino com força. Isso com treino, né, com pesos que são adequados, em ambientes que são adequados para a criança, de forma lúdica. Eu tenho pacientes mesmo que a partir de 6 anos a gente já pede para ir para atividade física. Crianças, a partir de 1 ano de idade, o ideal é ter 1 hora a 2 horas por dia de atividade física, também de forma lúdica, correr na pracinha, andar de bicicleta, né? Aquele corpo movimentar. Desde bebê, na verdade, né? Aquele bebê que só fica deitadinho, que está ali muito hipoativo, você já desconfia que tem alguma alteração, né? Tem crianças que a gente manda até para fisioterapia quando tem algum atraso de ganho de massa muscular, e quando a gente vai ver em casa, essa criança não está sendo estimulada. Né? Demora muito para começar a andar, às vezes não tem nenhuma doença, mas é por baixa atividade mesmo. Mas hoje em dia a gente já sabe que a partir de 6 anos de idade, né, as sociedades médicas já liberam atividade física para criança com peso, desde que seja muito bem acompanhado e de forma, né, lúdica. Com certeza. Até para criar esse hábito, né? Exatamente. Estimular. A nossa terceira pergunta, que é uma pergunta também muito, muito feita, como saber se a alimentação está adequada em nosso dia a dia? Pode falar. Essa questão de alimentação adequada é uma questão muito complexa, né? Porque quando vem à mente alimentação adequada, o que vem assim na mente de vocês? Nessa idade agora, assim? Uma alimentação que me faça crescer saudável, que me faça garantir os nutrientes que eu preciso ter no meu corpo, mas que também não seja muito restritiva. Para, por exemplo, um final de semana que eu queira sair com os meus amigos, eu consiga fazer isso de uma forma mais tranquila. Por que eu te devolvi essa pergunta? Porque hoje a gente tem muito a modinha do fitness, que a gente acha que o fitness é restrição, né? E é não comer doce, é não comer isso, não comer aquilo outro. E qual a preocupação disso? Porque cada vez que você restringe, em seguida você vai ter uma grande vontade em algum momento de comer aquilo. E aí você vai comer de forma exagerada.
Então, o que a gente orienta? Você pode sim comer uma sobremesa, desde que ela tenha uma qualidade, né, e seja uma quantidade pequena. E a gente precisa equilibrar essa alimentação. Então, não é que você não vai poder comer uma sobremesa, não é que você não pode em algum momento consumir um alimento industrializado, mas a gente precisa trabalhar isso de uma maneira adequada. Então, por exemplo, almoço. Almoço e janta são umas das nossas principais refeições, que são calóricas e falando nutricionalmente também de vitaminas, micronutrientes, né, minerais, etc. O que seria ideal? Que ali a gente consumisse um carboidrato de boa fonte, né? Sim. Não necessariamente você precisa comer arroz todo dia, mas você pode estar comendo arroz, batata, mandioca, você pode variar, arroz integral, macarrão. A gente tem N formas hoje de variar. Uma leguminosa. Sim. Ali você pode ter um prato proteico. E eu brinco assim, para ficar mais visual para a família. Olha, você pega um alimento de dentro da terra, um alimento de fora da terra. Então você pode ter aí um legume de dentro da terra, uma folha, outra coisa que vem ali de fora da terra. Já dá para você ter um visual do que você precisa montar seu prato. A proteína, o carboidrato e ali o feijão, a leguminosa que você pode também tá variando de outras formas, não só feijão em si. Você pode comer feijão, grão de bico, lentilha. É lógico que a nossa cultura brasileira a gente come arroz e feijão, mas não necessariamente você precisa comer todo dia. Até para não enjoar, né? Até para não enjoar. Então a gente precisa de um equilíbrio no prato, de cores, de variedade, de disponibilidade de nutrientes. E nos lanches, nos principais lanches ali durante o dia, a gente precisa também de coisas que venham ali de boas fontes, né? Eu não vou condenar aqui os produtos industrializados. A gente pode comer industrializado, deve, alguns inclusive, mas é melhor que a gente coma alimentos naturais. Claro que nem sempre vai ser possível por conta da correria do dia a dia. Mas se você tiver a possibilidade de ter um lanche melhor na escola, um lanche que tem ali uma proteína, um carboidrato, um alimento regulador, então você vai desenvolver melhor na escola, você vai ser mais produtivo nos seus estudos. Você vai conseguir ter mais energia, você vai conseguir ficar saciado por mais tempo, você não vai chegar em casa com tanta fome. Então, no geral, o que a gente precisa? De equilíbrio. Tudo bem você comer um docinho ali, mas come uma fruta junto, né? Você vai comer ali depois, mais tarde, um iogurte. Tenta picar uma fruta, colocar algo que vai trazer um carboidrato bacana ali pra você também, uma aveia, um amendoim, né? Então, a gente precisa no geral, alimentos que tenham uma disponibilidade bacana, não só calórica, mas também nutricionalmente falando, né? A gente às vezes acaba se enrolando tanto no nutricionês, a gente fala tanto às vezes uma linguagem mais técnica que isso as pessoas acabam se confundindo muito e deixa as pessoas muito perdidas no sentido de o que é certo, o que é errado, né? Então é essencial buscar informação. Com certeza, muito importante. Inclusive, muito importante também achar formas das coisas ficarem gostosas e manter uma alimentação equilibrada e que possa trazer nutrientes e fibras normalmente. Nossa quarta pergunta é: quais regras podemos aplicar no nosso dia a dia para termos uma alimentação mais saudável? Assim, regras é bem complicado a gente falar, né, no dia a dia, porque regras muitas vezes a gente não consegue manter, mas é melhor falar de hábitos mesmo, a gente criar hábitos. A Fran acabou de falar aí, né, dos grupos alimentares, que o ideal é a gente ter essa variedade de alimentos. A gente sabe que o arroz e o feijão da nossa cultura é riquíssimo, a gente tem quase, né, tem os aminoácidos essenciais nessa mistura que é tão tradicional, né, e que mantém aí por tantos anos, e manter que é o básico, né, as alimentações serem feitas, o ideal, sem tela, né, a gente saber o que está comendo. Hoje em dia a gente está o tempo todo no celular. A gente no café da manhã já está tentando resolver algum problema, né? Comendo ali, sem querendo responder todas as mensagens do WhatsApp. E dessa maneira, às vezes a gente alimenta sem sentir o alimento, sem saber que a gente está engolindo, que a gente está mastigando, está deglutindo, que esse alimento está chegando no estômago. Então, muitas vezes a gente perde os sinais que o corpo da gente dá. Por exemplo, os sinais de saciedade. Você está distraído com outra coisa, o nosso cérebro,
ele desvia para aquilo ali. Então a gente come sem saber a quantidade, sem ter noção, né, da variedade que a gente está comendo. Hoje em dia a tela está muito relacionada com a obesidade infantil aumentou demais depois da pandemia e, consequentemente, na adolescência, né? Tivemos crianças na pandemia que hoje são adolescentes. É uma pandemia a obesidade, né, infantil, né, Fran? E na adolescência que a gente tem visto cada vez mais, às vezes aí no consultório com a gente crianças que têm, né, por outros problemas, mas que a gente chega lá, elas estão adoecidas pela obesidade. A obesidade é uma doença, ela tem um código de doença, então a gente tem visto cada vez mais com frequência. Então essas regras, né, que você perguntou, esses hábitos, eles têm que ser criados dentro da família, né? Dentro daquela cultura da família. O que aquela família costuma comer no café da manhã? A gente pega, né? A nutricionista adapta, faz aquela rotina alimentar para a família mesmo, dentro do poder aquisitivo que eles podem alimentar, né? O dinheiro deles dá para comprar. E muitas vezes o alimento industrializado, ele às vezes fica mais caro do que você comprar o natural, porque tudo que leva pacote, embalagem, coisa, né? Corante, aquilo tudo ali é caro, você vai adicionando, mas só que é fácil, muito mais fácil abrir um pacote, comer, do que você ir no supermercado, comprar, lavar, cozinhar, preparar, como você falou, né? Essa variação do modo como o preparo dos alimentos possa atrair nosso paladar, não é fácil. Então tem que ter uma dedicação, não tem jeito, não existe mudança, não existe qualidade de vida se você não tira um período para dedicar ali. Eu tenho 2 filhos em casa, eu sei disso. Tem dia que dá vontade de mandar um suco-capo mesmo e mandar para a escola. E foi. Só que quando você tem conhecimento, você já sabe daquilo ali, você tem que dispensar, né? A gente acaba dispensando um tempo maior. No almoço também a mesma coisa. A importância da família comer juntos, né? A família que os pais estão em casa junto com os filhos, todo mundo sentar à mesa. Não é só um momento de alimentação, mas é um momento de partilhar, os pais observarem como aqueles filhos estão situados no mundo, né? Talvez é naquela hora que ele vai escutar uma reclamação. O que aconteceu na escola, ver que o filho está passando por algum problema. Então, o momento de alimentar é um momento, não é só comer, não só nutrir, mas eu acho que nutre o todo, nutre a família. Exatamente. E os pais estarem atentos. O papel da escola também, o lanche da escola, o que a escola tem oferecido para essas crianças, né? O que é mais atrativo? Porque o industrializado é mais cheiroso, é mais palatável. Se você deixa ali disponível, eu costumo falar isso para os pais. Não adianta você condenar uma criança que está comendo errado se você compra, se você oferece. Né? Os adultos são os pais, né? Então eles têm essa capacidade de discernimento, de colocar na mesa o que é certo. Então a criança, ela vai entrar com a parte, né, da saciedade. Então eu não quero mais, então pronto, você tem que respeitar. Mas o que é colocado à mesa, nessa responsabilidade de comprar e trazer para casa, os pais que têm, né, que tem que ter esse controle. Até porque é de muito fácil acesso. Muito fácil, exatamente. Na questão, por exemplo, de um salgadinho, pegar, abrir, assistir uma televisão, é muito fácil. Exatamente. Então, nós como adultos, né, vocês que estão, né, na adolescência, já vão entrar na fase adulta logo, né, estão fazendo certo e se preparando para isso aí. Depois vão crescer, ter filhos também, isso aí é o que a gente quer. Que esses hábitos sejam passados, né, de geração a geração, e que a gente chegue um momento que a gente nem precisa ter mais essa conversa assim, sobre industrializados. Também o poder público ter um maior controle sobre isso aí, né? O que é disponibilizado para a criança. As propagandas delas são muito atrativas, né? Parece um mundo de fantasia quando você vê o Fandangos, quando você vê o Doritos, quando você vê o Oreo na televisão, parece que você vai entrar naquele mundo maravilhoso ali. Então aquilo ali atrai totalmente, né? Eles entram na mente da criança, do adolescente, e é muito mais atrativo do que você fazer uma salada e colocar a mesa aí, né? Então é isso. Vicia, né? Exatamente. A nossa quinta pergunta, depois vamos passar para a caixinha de perguntas, existe diferença de necessidade alimentar entre crianças e adolescentes e adultos? É como a gente estava falando, né? Tem sim, em cada etapa da vida, a nutrição ela é específica para aquele momento que você está passando. Então, tem necessidades específicas, né? A gente tem até documentado isso nas DRIs, que é a tabela onde a gente tem ali o acesso para que a gente entenda a necessidade de cada público específico. Por isso que é tão importante você conseguir visualizar a necessidade
de ter um atendimento individualizado, específico para aquele público. Por quê? Porque é justamente onde que a gente vai conseguir tratar com mais propriedade aquela necessidade. Voltando ali um pouquinho na obesidade, por exemplo, hoje a gente encontra adolescentes com obesidade que comem muito mais do que um adulto, né? Então, come um padrão ali de alimentação que não é a necessidade dele. É o excesso. É o excesso, mas a criança já perdeu há tanto tempo esse ponto de saciedade que para reencontrar e reconectar com isso é muito difícil. Então, às vezes, o foco não é nem tanto a dieta em si. Você traz ali uma dieta específica para aquele público, mas o foco não é aquele. O foco é tratar ali, talvez, as outras questões que foi sendo esquecida, né? Às vezes, os pais, eu não estou tirando aqui o peso do adolescente ter a consciência, mas eu trago para os pais agora nesse momento, porque os pais também precisam ter essa consciência, não só do oferecer, mas além do oferecer, né, de conseguir enxergar o filho como um todo. Então, por exemplo, o seu filho, ele está obeso. Ai, Franciele, mas é porque ele come tal coisa demais. Ele gosta demais de tal coisa, eu não consigo controlar a quantidade que ele come. Mas era aquela criança que lá atrás o pai insistia para comer. Não, mas você vai comer só mais essa colherzinha. A criança perde o senso de saciedade. Ou então oferecer uma sobremesa diferente. Se você comer, você vai ganhar aquele chocolate. Muito comum. As compensações. A criança começa a aprender a descontar tudo, as emoções todas ali no alimento. Sim. Né? Produção, a gente tem caixinha de perguntas. Então a gente começa ali, começa a descontar tudo na alimentação. Então os pais precisam visualizar isso, porque muitas vezes os pais também têm isso, né? Gera uma grande confusão. Então o pai cobra sendo que ele faz a mesma coisa. E a gente tem que ser exemplo enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem que entender que nós somos exemplos. Sim. Exatamente, é muito corriqueiro pra gente, né, os pais apontarem aquilo ali, né, jogarem essa carga na criança e no adolescente. Quando a gente pergunta dos hábitos familiares, né, ele era igual e ele reproduz aquilo na criança, mas ele quer um resultado diferente, ou seja, ele faz o mesmo, mas quer que seja, né, que a criança não seja obesa ou que não seja baixo peso também, porque às vezes tem o contrário também, né? Existe um tipo de tem as relações parentais que a gente chama, né? O tipo, como esses pais, eles fornecem esse alimento para a criança. Tem o tipo negligente, né? Que ele deixa a criança à vontade ali, que come do saquinho mesmo, deixa... Eu tive um paciente mesmo que o café da manhã dele era Coca-Cola e bolacha recheada todos os dias. Meu Deus! Na casa consumia 4 litros de Coca todos os dias. Um menino, um atleta com potencial altíssimo para ir vários times querendo, só que ele não tinha massa muscular o suficiente, ele estava com excesso de gordura. E os pais mantendo aquele mesmo hábito, ou seja, queriam mudanças, mas sem querer mudar, né, o resultado, sem querer mudar o meio de campo aí. Então a gente trata, na verdade, não só a criança, a gente trata a família toda. Costumo dizer que a criança pode querer mudar, a gente atende muito adolescente, né, Fran? Que assim, sofre bullying na escola, entre os pares. Exatamente, até em casa, né? Sofre muito, autoestima baixa. A gente tem tido assim, a saúde mental infantil na adolescência teve uma reviravolta muito grande nos últimos anos, muito relacionado aos quadros de ansiedade e a autoimagem também, os transtornos alimentares, né? Talvez a criança tenha uma aparência que nós como profissionais, né, fazemos avaliação, julgamos boa, mas ela tem uma autopercepção errônea, porque ela mira na garota da internet, no cara lá que é fitness, que é exatamente a famosa comparação. Então isso pra gente, né, a gente lida com tudo isso aí. Então, por isso que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Tem um médico, nutricionista, né, às vezes o educador físico, então todo mundo trabalhando junto para trazer qualidade de vida para a família. Nós recebemos uma pergunta que seria o que vocês aconselham para o café da manhã para criança e adolescente antes da escola? Você pode falar, Fran. Antes da escola, aí entra aquela questão, qual o horário que a criança estuda, né? Por exemplo, se for de manhã, então talvez aquela criança que acorda 6 horas da manhã para vir para a escola, ela não tem um apetite tão grande. Então, às vezes, ela come ali um lanche mais leve em casa e talvez precisa reforçar melhor o lanche na escola, né? A criança que estuda à tarde, ela já fez uma refeição maior em casa, que foi o almoço.
Então, o café da tarde não precisa ser aquele café tão reforçado. Mas, normalmente a dica que eu dou é sempre essa dos alimentos, dos grupos. Eu divido em 3 grupos para facilitar para os pais. E os pais conseguem ter essa dinâmica de enxergar de uma outra maneira. Isso ajuda na hora de montar o lanche, na hora de montar a lancheira do filho. Fica mais visual para a família. Então, por exemplo, nós temos alimentos construtores, que vai construir músculo, cabelo, unha, pele, tudo. Alimentos construtores, proteína, certo? Alimentos reguladores, os alimentos que vêm não só ali das frutas e legumes, mas como um todo, que vão regular o nosso corpo, o nosso intestino. Sim. E os alimentos que são energéticos. Essa criança precisa de energia, não só para correr e brincar, mas também para conseguir raciocinar na escola. Então, ele precisa de um alimento de cada grupo, basicamente. Para montar o lanche dele. Para montar o lanche. Essa questão do lanche é, inclusive, uma questão muito complexa, porque acaba sendo muito difícil. Eu, como uma pessoa que estudo de manhã e que estudei de manhã a vida inteira, eu posso dizer com propriedade. É muito difícil, assim, você acordar de manhã, você acordar cedo e ter esse hábito de arranjar algum alimento que seja que dê mais energia, que não seja tão de fácil acesso, igual, por exemplo, salgadinhos, sucos de caixinha. Então é muito importante. Sim, com certeza. E aquela questão, né? Eu vou dar um exemplo de vida. Eu sempre estudei de manhã. E eu sempre tive uma dificuldade imensa para comer de manhã. Até hoje eu sou assim, tá? Então eu faço o meu lanche da manhã, a hora que eu acordo, e eu vou fazer o meu café da manhã completo lá para as 9 horas. Porque realmente é uma demanda minha. Eu não consigo ter esse apetite na hora que eu acordo. Não consigo comer muito. E eu sempre comi muito pouquinho. Então, eu levantava para ir pra escola e meu pai me obrigava a comer pão todos os dias, porque eu tinha que comer o bendito do pão. Tinha um dia que eu comia aquele pão fazendo-se de vômito, porque eu não aguentava mais comer pão. Tanto que pão não é um dos meus alimentos favoritos. Então, o que acontece? A gente tem que entender o que o nosso corpo nos diz sobre a alimentação, como que ele está reagindo à alimentação, para a gente entender o que seria ideal para a gente naquele momento. Então, se você consegue acordar de manhã, não dá para comer pão, não dá para comer um misto, não dá para comer um copo de leite, uma coisa que seja mais calórica, mas você consegue comer uma fruta, então traz ali uma fruta, pica a fruta, joga um pouquinho de leite em pó, que é delicioso, todo mundo ama. Sim. Você comeu uma refeição saudável. E é gostoso. E é gostoso. E é de fácil acesso também. Exatamente. É algo que em 15 minutos dá pra resolver. E nem só, muito menos. Pois é. Ali em 2 minutos você faz uma panqueca de aveia. Pois é. Simples, e fica rápido. Uma alimentação super gostosa, que vai trazer o equilíbrio. E traz saciedade, vai te trazer energia, bem-estar. E é super gostoso. Então, dá pra viver bem e comer bem. Né? Você não precisa escolher entre comer gostoso e ser saudável. Dá pra ter o equilíbrio. Dá. Meninas, uma outra pergunta da caixinha de perguntas como vocês aconselham esse consumo de água? Quanto de água aquele adolescente, aquela criança precisa consumir diariamente para conseguir ter uma boa saciedade? Bom, então dividindo, né, mais ou menos em grupos também, até os 6 meses de idade, né? O ideal é o leite materno exclusivo, se a criança amamenta só o seio, não precisa complementar com água. Então, o leite, ele dá a quantidade suficiente de líquido que aquela criança precisa. Se é uma criança que não teve possibilidade de aleitamento materno, né? A gente faz um cálculo, a gente tem uma regrinha que a gente usa, né? Por dia, 100 ml por quilo dia de líquido e de caloria também, até né, aquela criança sair só do aleitamento materno, ou só da fórmula até os 6 meses. Depois a gente vai complementando essa quantidade aí a mais do que ela recebe na fórmula. Ou se estiver no aleitamento materno também, após os 6 meses, como a gente vai introduzir os alimentos sólidos, você vai complementando com água aos poucos. A água, a gente tem algumas regras, mas geralmente é assim. O ideal é você não sentir sede, você está hidratando antes da sede. Quando você sente sede, seu corpo já está com falta de água, né? Já está faltando ali. Você vê que quando você está urinando pouco, é que não está tendo água para produzir a sua urina, né? Então, seu rim, ele está precisando que circule mais sangue, mais água ali nos rins para formar a urina. Então, assim, tem a regra de 30 ml por quilo por dia, né, para adolescentes.
de 2 litros por dia, 2,5 litros. Se você tem uma demanda maior, se você malha, você pode acrescentar aí a mais. Só que a regra é que cada um, né? Nós somos seres individuais. É você ingerir água o tempo todo, né? Tá aqui, bebe uma água. Eu mesmo atendo um paciente, eu dou um gole, porque eu não tenho sede. Eu coloquei essa regra para mim. Cada paciente, um golão d'água. Que aí eu vejo ali a quantidade mais ou menos que eu estou ingerindo no dia. E você medir também pela sua diurese, pela urina. Se você está urinando menos, se você está, por exemplo, na manhã, você urinou uma vez só, seu corpo está necessitando de água, tá? Mas, assim, para adolescente, no geral, a gente tem uma regra de geralmente 30 ml por quilo, chegando aí no máximo 2,5 litros, 3 litros. A água também em excesso, ela chega a ser tóxica. Tem gente, né, que ingere tanto que pode dar alguns problemas também, né? Acha que no lugar do alimento, você ingerir água, você não vai ter fome, então vai ingerindo para substituir alimentos. Então, isso também é de forma errônea, acontece muitas vezes. Então, deu fome, toma água e fica um período do dia ali, um jejum muito prolongado. Então, vai faltar energia no tempo que você estaria que está ingerindo algumas proteínas, alguns micronutrientes, você está ingerindo só líquido. Ou seja, é um conjunto, né? Como a gente disse aqui, o tempo todo nós temos que ter equilíbrio mesmo, né? A ingestão de líquido, nosso corpo é quase todo água, né? Nossa célula ali vai toda turgida, é cheia de água. Se você toma pouco, ela vai ficar diminuída, né? O seu músculo ainda vai crescer, porque ele cresce muito, porque entra água dentro dele. Então, a água é essencial também para o crescimento muscular, tá? Muito obrigada, meninas. Vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta, assim, muito importante, que está muito no nosso dia a dia, que é: como posso emagrecer rápido e de forma saudável? Pergunta de milhões! Ai, nós vamos patentear que nós vamos ficar milionários. Não, o emagrecimento rápido, né, para criança e adolescente, a gente nem recomenda. Para você ter ideia, antes da criança, né, antes de entrar na puberdade e entrar no estirão do crescimento, a gente nem coloca meta de perda de peso. Por quê? Se chega uma criança pra gente que é uma obesidade e que não tem, né, comorbidades associadas, problema cardíaco, doenças, né, respiratórias relacionadas à obesidade, a gente coloca uma meta daquela criança manter o peso, porque ela ainda vai crescer muito. Se ela está mantendo o peso e crescendo, ela está perdendo gordura ali. Então, como é uma criança que precisa, né, de substrato para produzir osso, para produzir músculo, para o crescimento cerebral, o cérebro está em expansão, a gente não faz tanta restrição. A gente restringe as coisas que não são saudáveis para ela gradualmente ir perdendo peso. Isso chama mudança de estilo de vida. Porque todas as vezes que a gente faz dietas muito restritivas, a gente vê que depois as pessoas conseguem manter por um tempo e depois ganham o dobro do peso, né? No adolescente já é diferente, quando a criança já teve aquele estirão do crescimento, né? Já alcançou a estatura, ou pelo menos já quase toda a estatura, já está numa fase já de estabilização de ganho de altura, a gente já não tem muito tempo ali para ganhar altura mais. Então a gente coloca às vezes metas realmente de perda de peso, mas não tem uma forma para, né, no geral, na verdade, que é assim, perder peso de forma rápida e saudável. Isso é de forma, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que conseguem manter, como eu disse, com o envolvimento da família, mas quando é de forma muito rápida, o seu corpo não teve tempo de ter aquela adaptação, né, de seu corpo sentir aquela perda de peso, de você adaptar, os seus hábitos serem mudados, geralmente a gente não sustenta aquilo por muito tempo. Então o ideal é uma mudança de estilo de vida de forma gradual, responsável, né? Não é assim, falta 3 meses pro verão, a gente perder todo o peso do mundo. Eu já peguei vários pacientes que conseguem fazer isso. Só que junto com a perda da gordura, perde muita massa magra junto, né, Fran? Essas mudanças rápidas, a gente acha, às vezes, pesa na balança, mas você perdeu muita proteína junto, muita massa magra junto. Então, tem que ter esse acompanhamento, né, com o profissional de educação física junto, para você não ter perda de massa muscular. Com o nutricionista, né? O médico acompanhando para ver se tem que fazer alguma coisa, né? Se tem alguma doença relacionada, tratando as comorbidades. Sim. As suplementações muitas vezes são necessárias. Os adolescentes são doidos para tomar whey protein, né? Com certeza. É uma idade, né, que muitas vezes realmente é necessário, então tem que ter a consulta, né? O nutricionista vai fazer ali o balanço para ver se realmente tem uma necessidade de acréscimo de proteína para, né, para ter o ganho de massa muscular, tá? Então, assim, não existe milagre. A gente está aqui justamente para falar sobre isso aí, mudança de estilo de vida. Eu queria
queria só complementar que essa pergunta ela é muito interessante, porque, como a Andréia mesmo acabou de falar, gente, é tão interessante, a pessoa ela já chega no consultório já esperando assim, nossa, daqui 1 mês eu tô maravilhosa, eu tô magérrima igual minhas amigas. É assim que chega no consultório. E aí, qual que é a nossa grande preocupação com isso? Porque, provavelmente, o que for alcançado em curto período de tempo não vai ser uma coisa saudável. Porque ali, como ela falou, você não vai perder só você vai perder massa, você vai perder um monte de coisa, nutrientes junto. E eu gosto de sempre frisar o seguinte: se você quer melhorar o seu corpo, então primeiro melhora a sua saúde, porque o corpo vai ser uma consequência. Com certeza. Vem em consequência. E se você tá com esse pensamento de que você precisa ter um milagre, ter uma coisa rápida, porque hoje nós somos muito imediatistas, mas se você tem esse pensamento, é porque de alguma forma você ali não tá cumprindo com o que você deveria cumprir pra você. Então, ir à academia tem que ser algo pra você que é inegociável. Vixe, hoje tá a hora, eu vou na academia. Não, eu não vou parar pra assistir série porque é um compromisso meu comigo, eu preciso ir. Então, a gente precisa trabalhar também os nossos compromissos conosco. A preocupação em relação à proteína é tão engraçado porque a gente tá tão acostumado a querer suplementar, tomar cápsula. É tão bonito hoje em dia Com isso, certeza, né? Tá na moda. Tá na moda. E aí a preocupação vem de onde? A proteína hoje é o nutriente, o macronutriente que a gente precisa em menor quantidade. E é a mais fácil de ser alcançada. Sério? Não sabia. Porque a gente precisa aí cerca de 20% de proteína no corpo. Mentira. E aí? Vai falar que não dá pra comer isso com ali 2 bifão ali de frango, com ovo? Dá, gente. Claro que dá pra alcançar. O leite. A gente tem muitas boas fontes de proteína que dá pra alcançar. Então, às vezes, a suplementação não vai ser necessariamente a melhor forma, né? Então, assim, a gente precisa falar muito sobre isso também. Com certeza, até porque é uma informação que, por exemplo, pra mim, eu não sabia de jeito nenhum. Pra mim era como se diz, o nutriente mais difícil de ser alcançado. E outra questão que eu acho que é muito importante a gente falar é o seguinte, é o nosso intestino. Se você não tá com seu intestino bacana, você não vai conseguir absorver. Você pode comer o que for, você não vai absorver bem aquilo. Então, tratar o intestino é uma coisa essencial. Então, se você comer muito industrializado, comer muita bugiganga, provavelmente seu intestino vai ficar inflamado. E você vai ter essa dificuldade para poder absorver, para perder peso, você vai ficar mais irritado, você vai ter dificuldade no aprendizado. Então, tudo vem do nosso intestino. E a gente precisa, antes de querer suplementar ou qualquer outra coisa, pensar nisso também. Cuidar. Muito obrigada, meninas, pelo episódio. Nós estamos encerrando aqui, mas estou muito grata pela presença de vocês duas. O episódio foi incrível. Até a próxima. A gente que agradece a oportunidade. É sempre bom poder passar conhecimento, informação de qualidade, que nos dias atuais é tanta coisa que a gente escuta. O acesso à internet ele é muito bom, mas ao mesmo tempo tem muita informação que não procede. E é muito importante a gente ficar muito atento a isso. Exatamente. Agradeço também, tá? E assim, né, meu conselho, busquem profissionais capacitados, busquem informações, realmente. Isso é muito bom, senão a gente vai escutando de orelhada aqui e ali, né? O que serve para um não serve para o outro. Então, a gente recebe já as consequências dos erros alimentares, né, no consultório. E, então, assim, quando a gente consegue, desde pequenininhos ali, trazer informação, isso aí vai diminuir cada vez mais. E é o que a gente quer, realmente, deixar de tratar a doença, né? Eu gostaria muito de só acompanhar mesmo. Mas, hoje em dia, realmente, a gente mexe muito ainda com doença, justamente por causa dos nossos hábitos, que ainda que a gente tem que melhorar bastante. E queria agradecer muito, obrigada ao colégio, obrigada minha colega aqui, obrigada, viu? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, precisando a gente está à disposição. Obrigada a vocês pela oportunidade maravilhosa.